Simple present tense. Usage. To talk about a present action that is always true. Para falar de uma ação presente que é sempre verdadeira. Exemplo. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Se trata de uma ação que é sempre verdadeira e não pode ser modificada. Outro uso. To talk about lasting present actions. Para falar de ações duradouras presentes, ou seja, coisa que sempre fazemos ou que sempre acontecem. Exemplo. I live in a house in Ipiranga. Eu moro em uma casa no Ipiranga. Tem como mudar essa ação, porém ela é duradoura, eu não fico mudando a todo momento. Um outro uso. To talk about daily routine. Para falar da nossa rotina diária, aquilo que fazemos todos os dias. Então, nesse caso, vamos colocar um dia da semana, um horário. Por exemplo, I go to English class once a week. Então, eu vou para a aula de inglês uma vez por semana. Então, pelo fato de ter o advérbio uma vez por semana, once a week, eu preciso utilizar o verbo no presente simples. Então, resumindo, o simple present é usado sempre para falarmos de coisas que sempre fazemos, que sempre acontecem, ou então que acontecem de acordo com a nossa rotina diária. Vamos ver então na forma afirmativa. Affirmative form. Partimos dos verbos no infinitivo, ou seja, os verbos no infinitivo em português são os verbos que terminam em ar, ir. Em inglês, eles sempre são colocados com o to na frente, a partícula to. Exemplo, verbo trabalhar. To work, to live, to read, to speak, to listen. Partindo então do infinitivo, vamos conjugar o verbo no simple present para essas 4 pessoas. I, you, we e they. Na conjugação do simple present, vamos então, toda vez que formos conjugar, vamos usar o verbo no infinitivo, só que sem a partícula to. Exemplo, I work for a bank, eu trabalho num banco. Usamos o verbo trabalhar no infinitivo, porém não colocamos o to. Outro exemplo, you live em São Paulo, você mora em São Paulo, no mesmo caso. We read books every day, nós lemos livros todos os dias. They speak 2 languages, eles falam 2 línguas. Usamos então, em todos esses casos, o verbo no infinitivo sem a partícula to. Um outro exemplo, my friends listen to music a lot. Nesse caso, my friends equivale a they, e portanto, seguia a mesma regra do que quando usamos os pronomes. Vamos agora ver na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. Quando formos conjugar nessas 3 pessoas, o verbo vai sofrer uma pequena modificação. Vamos acrescentar um S ao verbo. Mas não porque é plural, e sim porque a conjugação é assim. Então, o verbo trabalhar, he works for a bank, ele trabalha para um banco. She lives in São Paulo, ela mora em São Paulo. Colocamos S no verbo. It flies to the south. Além do S, acrescentamos ES. E pelo fato de o verbo terminar em Y, ele foi modificado para IES. Então, isso vai acontecer toda vez que tivermos um verbo terminado em Y e antes do Y tiver uma consoante, aí tiramos o Y e acrescentamos IES. Caso contrário, acrescenta-se somente um S. Vamos ver outro exemplo. He speaks 2 languages. Ele fala 2 línguas. Acrescentei o S no verbo. Maria listens to music a lot. Maria escuta muito música. Maria é a mesma coisa que she, e portanto o verbo deve ser conjugado com S toda vez que estiver no presente e toda vez que estiver na terceira pessoa do singular he, she, it. Por questões de pronúncia, quando os verbos terminarem em O, S, SH, CH ou X, que é o exemplo desses verbos, verbo to go, to miss, to wash, to watch, to fix. Vamos acrescentar então com esses verbos, quando
eu tiver que acrescentar um S, não posso acrescentar só um S por causa da pronúncia, que ficaria difícil. Então, acrescentamos ES, ao invés de acrescentar simplesmente um S. Então, exemplo, he goes to the club on Sundays. Ele vai ao clube aos domingos. Acrescentamos ES, porque termina em O, e ao mesmo tempo está sendo conjugado com he, que é a terceira pessoa do singular. Com S, she misses you. Ela sente sua falta. Acrescentei ES, por se tratar de um verbo que termina em S, e ainda está sendo conjugado com she, que é a terceira pessoa do singular. John washes his car on Saturdays. O John lava o seu carro aos domingos, aos sábados, né? Aqui também, o verbo terminado em SH, colocamos ES quando for terceira pessoa, já que John é a mesma coisa que he, então ele ficou assim. Rita watches the soap opera every day. A Rita assiste a novela todos os dias. Também colocamos ES. E Peter fixes cars. O Peter conserta carros. Acrescentamos ES. Por se tratar de um verbo que termina em X. E tem a terceira pessoa do singular, Peter, que equivale a he. Último exemplo, o verbo have. Ele não simplesmente acrescenta o S ou ES, mas ele tem uma forma especial que é has na terceira pessoa do singular. Exemplo, this car has an airbag. This car é a mesma coisa que it, e portanto o verbo tem que ir com S, já que se trata do verbo have, ele vai ficar has. Isso sempre que tiver he, she, it, você usa o has ao invés do have. Vamos ver agora na interrogative form, na forma interrogativa. Em português, simplesmente colocamos uma interrogação e modificamos a nossa pronúncia, né? Uma entonação diferente. Em inglês, portanto, é necessário colocar um verbo auxiliar. No caso do, não tem uma tradução, mas ele é necessário em toda pergunta no presente. Então, do I like to read books? Eu gosto de ler livros? Estou fazendo uma pergunta para mim mesmo. Com a segunda pessoa, também colocamos o do. Do you play soccer on weekends? Você joga futebol aos fins de semana? Coloquei o do, por se tratar de uma pergunta que está no presente. Com we, a mesma coisa, acrescentamos o do. Do we study English together? Nós estudamos inglês juntos? Colocamos o do. E por último, o they. Do they live near here? Eles moram aqui perto? Para todos esses casos, colocamos o do como verbo auxiliar, por se tratar de uma pergunta que está no presente. Agora, para recheio, vamos acrescentar o does e vamos retirar o S do verbo. Então, a pergunta vai ficar, does she play soccer on weekends? Ela joga futebol aos fins de semana? Acrescentamos o does como verbo auxiliar e tiramos o S do verbo. Outro exemplo com he. Does he study English together? Ele estuda inglês junto? Então, acrescentamos o does e tiramos o S do verbo. Para it também. Does it live near here? Ele mora aqui perto? Se referindo ao pássaro. Também utilizamos o does, já que temos a pergunta no presente e que está na terceira pessoa do singular. Vamos ver como que ficaria a resposta para essas perguntas. Do you like to read books? Eu gosto de ler livros. Você vai responder utilizando o verbo auxiliar e não o verbo principal. Então, ao invés de responder yes, you like, você responde yes, you do. O do substitui o verbo principal, like. Ou seja, toda pergunta você usa na pergunta o do ou does. E na hora de responder, na resposta curta, você usa o verbo auxiliar ao invés de usar o verbo principal. Outra pergunta. Do you play soccer on weekends? Você joga futebol aos fins de semana? No, I don't. Não, eu não jogo. Então, utilizei somente o verbo auxiliar. Do we study English together? Yes, we do. Sim, nós estudamos. Verbo auxiliar. Do they live near here? No, they don't. Não, eles não moram. Em todos esses casos, usamos do, substituindo o verbo
na resposta afirmativa e o don't na resposta negativa. Para he, she, it, usamos o does na resposta curta também. Então, exemplo, does she play soccer on weekends? Yes, she does. Sim, ela joga. Utilizamos o verbo auxiliar does na resposta curta. Ou na negativa, o doesn't. Does he study English together? No, he doesn't. Não, ele não estuda. E por último, does it live near here? Ele mora aqui perto? Se referindo ao animal, no, it doesn't. Não, ele não mora. Então, todos esses casos, utilizamos na resposta curta do, ou então don't, para essas 4 primeiras pessoas, ou então does ou doesn't, para essas outras 3 pessoas, he, she, it. Bom, e na forma negativa, negative form, para essas 4 pessoas, podemos usar o don't, que é o verbo auxiliar da negativa, que é uma abreviação do do mais o not, e mais o verbo principal logo na sequência. Para falar então que eu não trabalho aos domingos, I don't work on Sundays. Você não trabalha, you don't work. Nós não trabalhamos, we don't work. Eles ou elas não trabalham, they don't work. Agora, para ele ou ela, ao invés do don't, vamos usar o doesn't, que é uma abreviação do does, mais o not. E depois o verbo principal. Para falar, ele não trabalha aos domingos. He doesn't work on Sundays. Ela não trabalha, she doesn't work. E ele ou ela, uma máquina ou empresa, it doesn't work. Bom, podemos utilizar essa forma abreviada, don't ou doesn't, mas na conversação. Na escrita, devemos dar preferência para a forma sem abreviar. I do not work, ou então, quando for he, she, it, he does not work.